Olá, bem-vindos a este bate-papo sobre o Rio e suas histórias para comemorar um ano do Rio Memórias. Você também vai conhecer um pouco do novo conteúdo que acaba de ser incorporado ao site e que vai começar a ser divulgado nas mídias sociais. A todos, cariocas ou não, muito obrigado pela presença. O Rio Memórias foi lançado em agosto do ano passado a partir de uma vontade, ou diríamos de uma necessidade, de a gente resgatar, valorizar e atualizar a história e a cultura do Rio de Janeiro. E como o Rio Memórias funciona? Bem, na prática, o Rio Memórias é como um museu virtual que conecta o visitante à história e à cultura do Rio. Ele contava inicialmente com duas galerias, também totalmente digitais. A Rio Desaparecido e a Rio de Sons. Essas galerias nos oferecem experiências interessantíssimas. Sons que escutamos todos os dias, mas que prestamos pouca atenção de vez em quando, por exemplo, Tá gelado, mate! Mate, limão! Esse tá gelado, hein? Que legal! bom, Que por essas legal! galerias também visitamos edifícios e monumentos que não existem mais e que foram substituídos, sem que saibamos sua história ou por que foram destruídos, como o Palácio Moncoy. Para você que ainda não visitou o site, anote www.riomemorias.com.br. Rio Memórias, tudo junto e sem acento. O Rio Memórias foi idealizado pela pesquisadora Lívia Baião, que a gente tem a honra de receber. E a Lívia nos traz hoje uma série de novidades, como o anúncio do lançamento de novas galerias. Lívia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui hoje e tê-lo como mediador dessa nossa conversa, que eu tenho certeza vai ser muito interessante. Bom, também na nossa tela está a historiadora, cientista política e professora titular livre da Universidade Federal de Minas Gerais, Heloísa Starling. Heloísa também é coordenadora do Projeto República e autora de diversos livros, dentre eles Brasil, uma biografia, Ser Republicano no Brasil Colônia e A Gripe Espanhola, recém-lançado pela Companhia das Letras e que traz um tema muito atual. Professora, muito boa noite e devo dizer parabéns pelo seu dia, pois hoje, 15 de outubro, é o dia do professor. Muito obrigada. Eu estou muito honrada de estar aqui e muito feliz de participar desse projeto com a Lívia e com o Edmilson. Veja, sou uma mineira, né? Então, a mineira está muito honrada de participar do projeto e de poder ajudar. E muito obrigada pelo cumprimento do Dia dos Professores. Nós estamos precisando desses cumprimentos nos tempos que correm. Muito obrigada. Professora, eu sou suspeito para falar porque sou filho de uma professora e ela desde cedo muito me ensinou que acima dos imperadores há uma figura, a figura do professor. E fechando o Ah, nosso legal. trio, temos Legal. o... Quero conhecer a sua mãe, tá legal? Assim Olha, que esse vírus der um refresco, eu quero tomar um café com a sua mãe. Está me devendo. professora, vai ser um prazer, uma professora de música devotada às artes, eu tenho certeza que vai ser um encontro maravilhoso. Vai, quero sim, combinar. E fechando o nosso trio, temos o historiador Antônio Edmilson Martins, que é professor do Departamento de História da PUC-Rio e também da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O professor Edmilson é autor de diversos livros sobre a história do Rio, entre eles João do Rio, a cidade e o poeta, Confeitaria Colombo, Sabores de uma cidade e a costura da cidade, a construção da mobilidade carioca. Professor, seja bem-vindo e também, obviamente, parabéns pelo seu dia. Obrigado pelo nosso dia. E a gente deve avisar a Heloísa que ela já é uma carioca nata. Não tem nem essa coisa de tomá-la como tal. A experiência Obrigada. do Rio Memórias aumentou ainda a condição de ser carioca da Heloísa. Porque carioca não é mais aquele que nasce no Rio, né? Mas aquele que opta pelo Rio.
pela cultura carioca. Tá? Muito bem, professor. E Eu, eu, Vinícius Donola, farei a mediação do nosso debate, que terá previsão de 1 hora e 15, terminando por volta de 19h15. Lembrando que, inicialmente, esse debate seria transmitido ao vivo por duas plataformas distintas, o Facebook e YouTube, por problemas técnicos na comunicação entre plataformas. Neste momento, nós estamos ao vivo apenas no Facebook, mas o conteúdo na íntegra deste debate será disponibilizado em várias plataformas, dentre as quais o Facebook, o YouTube e também o Instagram do Rio Memórias. Logo mais, voltamos a falar sobre o lançamento das novas galerias. Antes, queria fazer um breve passeio pelo próprio conceito do Rio Memórias. Lívia, posso dizer que o Rio Memórias é um museu que cabe na palma da mão? Que legal! Exatamente, Vinícius. Você não precisa ir até o museu vai até você. Você pode visitar esse museu na tela do seu computador ou no seu celular. É um museu totalmente virtual, diferente dos museus físicos, que têm tours virtuais pelos seus acervos físicos. Nós somos 100% virtual, né? E tem pouquíssimos museus virtuais como o Rio Memórias no mundo. Esse mesmo conteúdo produzido para o site, ele também está disponível nas plataformas digitais, no nosso Instagram, no nosso Facebook e no canal do YouTube recém-lançado. O Rio Memórias conta um pouco da cultura e da história do Rio, e nós não priorizamos a ordem cronológica dos fatos. A gente quis fazer um pouco diferente, a gente quis fazer recortes temáticos. Então, começamos com duas galerias, que são a Rio Desaparecido e a Rio de Sons, e estamos lançando hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a Rio de Conflitos e a Rio em Movimento. Bom, a Lívia já nos adiantou, e era sobre isso que eu queria falar com a professora Heloísa. O Rio Memórias rompe uma narrativa linear que segue a ordem cronológica dos acontecimentos. É uma opção da própria forma de se contar histórias, professora? Por que essa escolha? De que forma isso impacta no olhar, e eu diria muito interessante essa combinação de palavras, não óbvio para o passado? Bom, eu acho que a gente tem que combinar que as perguntas difíceis serão todas para o Edmilson, tá? Desculpa, professora, foi um equívoco meu. A próxima será difícil e direcionada a ele. Mas olha só, a sugestão, quando a gente conversou, Edmilson, Lívia e eu, a ideia era de proporcionar, quer dizer, de romper com a ordem cronológica para que a gente pudesse proporcionar ao visitante do museu os encontros inesperados, né? E para que ele pudesse entender que a ideia de uma história cronológica, ela faz ela conta um caminho, mas os caminhos da história são muitos. E toda vez que você pergunta ao passado, ele te responde, mas você tem que saber o que você vai perguntar para o passado. E nesse museu, o visitante não só vai ter encontros inesperados, como ele vai encontrar personagens ou eventos muito pouco conhecidos, né? E que podem fornecer a ele ferramentas para que ele pense o presente e para que ele estabeleça outras conexões. Por exemplo, vou brincar aqui, né? O visitante que conhecer a Conjuração do Rio de Janeiro certamente vai ter um encontro com Ezequiel, que era um grande jornalista no momento posterior à independência, na luta da independência, e vai entender que esse encontro pode ter a ver com a revolta do povo e da tropa, né? Então, são encontros inesperados que levantam perguntas novas sobre a história e que proporcionam descobertas, sabe? E dão ferramenta para que você pense o que nós estamos fazendo hoje. Então, é um plano ambicioso, né? Mas eu acho que pode ser muito legal. Imagina, o nosso estudante, né? O estudante
que vai passear, e aí ele, de repente, dá de frente com esses personagens, sabe, com os personagens que existiram na história do Rio de Janeiro antes do colonizador, né? E como foi isso? Né? E aí ele vai descobrir que o bairro que ele mora, ali tem uma história muito linda de populações indígenas. Ou ele vai descobrir que um bairro que hoje tem um perfil que nos preocupa, que é o Leblon, né? Tem uma história maravilhosa de um quilombo. Então, esses encontros podem dar ferramentas para nós hoje e fazer uma coisa que a história precisa fazer. Nós precisamos acender a imaginação das pessoas para que elas possam pensar o futuro. Né? E, para isso, elas vão encontrar o carioca que eles foram ou que poderiam ser. Então, acho que quebrar com a cronologia é bom. Professora, que resposta deliciosa. Professora Edmilson, como a professora Heloísa Stalin nos adiantou, o Rio Memórias traz à superfície lugares e personagens que permanecem nas sombras. São cenários e pessoas que compõem a narrativa não óbvia da história. Professor, qual é a importância de trazê-los à tona? E como fazer isso? Bom, no nosso trabalho, seguindo a linha da reflexão que a Heloísa estava fazendo, nos interessa não uma história global, ou uma história que tenha uma referência narrativa que amarre desde o ponto da origem até o final dessa história. Para a gente importa, principalmente pensando no Rio de Janeiro, em momentos. Nesses encontros inusitados que aparecem, foi na busca desses encontros que a gente montou o Rio Memórias. E as galerias que vão ser vistas hoje trazem exatamente esse lado que nos interessa. O lado de uma cidade fragmentada, não de uma cidade partida, porque isso não existe, mas de uma cidade fragmentada, em que todos os lugares, seja a Zona Norte, Zona Sul, há questões, né, de fragmentação, há favelas. E a gente foi buscar exatamente aquilo que pode ser comum a essa visão dicotômica e dualista da cidade, para mostrar que esse exercício das tradições não é simplesmente uma atitude negativa com relação à possibilidade do futuro, tá? Mas é exatamente a possibilidade de você entender o que esse rio era e poder se entender a partir daí. Então, nós estamos fornecendo, de alguma maneira, para os cariocas uma chave, né, de interpretação da cidade, que eles podiam ter consciência dela, mas ela estava meio escondida. Então, a gente está sacudindo os cariocas, mexendo com eles. Daí o Rio em movimento e o Rio em conflito, né? E tem essa relação de aproximação. Professor, do fundo do coração, é uma honra poder estar com vocês e observar para o passado com esse olhar não óbvio. Lívia, um museu físico tem, todo mundo sabe, galerias, corredores, salas. E um museu virtual? E o Rio Memórias? Como que ele se divide? Como que é a estrutura desse espaço visual e, eu diria já, apaixonante? A gente vai navegar daqui a um pouquinho pelo site, mas a gente procurou refletir ou espelhar a estrutura de um museu físico para facilitar a navegação. Então, você entra no site e você vai encontrar as galerias. Entrando em cada galeria, você tem as salas, que você pode escolher as salas pelos temas. E entrando nas salas, a gente tem o que a gente chama de memórias, ou seja, os acontecimentos, e você vai encontrar um texto com uma narrativa, imagens, vídeos, enfim. E aí você pode viajar por aquela história fora da ordem cronológica, fazendo as suas próprias conexões. Professora Edmilson, agora que a gente já conhece a estrutura do museu em si, falemos de história, da memória de uma cidade, num momento em que o futuro parece tão assim cheio de incertezas. Professor, por que olhar para o passado?
Que importância tem o conhecimento da no nossa caso do própria história, né? E em que medida esse olhar nos leva a uma reflexão sobre o futuro? o Rio Memórias tem esse objetivo, fazer, como a Heloísa falou, o carioca pensar, refletir sobre o que ele é. É isso porque no Rio de Janeiro a tradição de conhecimento da cidade é muito nova. Para vocês terem uma ideia, a gente só começou realmente a pesquisar Rio de Janeiro no final da década de 70. Então, as pesquisas são muito novas, porque o Rio de Janeiro tinha uma marca que, afinal, era aparentemente positiva, mas que, na prática, tinha uma negatividade presa a ela, que era. Então, todo mundo dizia, não preciso estudar a história do Rio de Janeiro, porque a história do Rio de Janeiro é a história do Brasil, já que é a capital. Então, nós não tínhamos história de Minas, como Minas tem, não tínhamos história de São Paulo, história de Pernambuco, ou história da cidade de Recife. Isso foi um começo que foi feito na UERJ. A UERJ criou uma disciplina obrigatória chamada História do Rio de Janeiro, exatamente para tentar resgatar essa memória do passado como uma possibilidade de ação política, uma necessidade, uma oportunidade de conhecimento mesmo da história, para aquilo que a Heloísa, de alguma maneira, estava falando. Né? Eu tenho um cuidado enorme com os meus alunos de primeiro fazer olhá-los para aquilo que é a paisagem que está em volta, por exemplo, da UERJ, que é extremamente rica para você dar qualquer aula. Os prédios da Art Nouveau, o Maracanã, a favela da Mangueira, a antiga favela do Esqueleto, onde a UERJ, onde o campus da UERJ existe. Então, todo esse processo faz com que o carioca se atualize o tempo inteiro sobre aquilo que é e sobre aquilo que pode fazer. Quer dizer, a consciência do passado ela é importante como uma ferramenta para você pensar o presente. E o presente abre a possibilidade de você entender. Eu não gosto muito da ideia de projeto, tá? Futuro com projeto. Tá? Mas eu acho que abre a cabeça das pessoas para minimamente entenderem, via as imagens do Rio Memória, como é que as coisas mudaram. Vocês vão ver nas galerias coisas incríveis, tá? Com o auxílio de um carioca, né? Acabou fazendo para a gente, né? Uma contribuição extremamente importante, né? Que é o retrato daquilo que ele pensa ser o carioca. Como cada um pensa o que é carioca, e hoje a gente acha que é carioca, e não mais um carioca, né? São vários cariocas, vários tipos. Né? O Rio Memórias tem esse cuidado de abrir caminho para que, olhando para o passado, você possa entender o que você é hoje e, a partir daí, te fornece as bases para você pensar para onde você vai. Né? E isso é importante, principalmente na situação que a gente vive, né? E perto de eleições. Né? É bom que as pessoas pensem um pouco. Bom, lembrando que esse debate está sendo transmitido ao vivo para o Facebook, originalmente seria transmitido ao vivo também para o YouTube. Por problemas técnicos de comunicação entre plataformas, nós estamos apenas no Facebook, mas o conteúdo na íntegra estará disponível no Facebook, no YouTube e também em outras mídias sociais, como o Instagram do Rio Memórias. Professora Heloísa, determinados fatos entram para a história. Outros não, ainda que tenham uma importância imensa. Professora, por que alguns acontecimentos simplesmente caem no esquecimento e são deletados da nossa memória? O que explica isso? Bom, eu penso que nós vamos ao passado sempre com as perguntas do presente, né? O passado é uma coisa imensa, ele não tem nenhuma referência em si, né? Nós é que vamos buscar essas referências e viajamos ao passado com perguntas, né? E as perguntas são do presente. O que o passado vai nos fornecer não é a repetição dele, a história não se repete, ela é ingovernável, né? Mas ele vai nos fornecer elementos para que a gente possa formular melhor as nossas perguntas e, como eu disse,
imaginar o que é que nós fomos e o que é que nós poderíamos ou desejaríamos ser, né? Ajuda a gente a fazer essas perguntas. Quando você pergunta, e aí você pergunta orientado por determinadas visões. Então, digamos, lá nos anos 60 ou nos anos 50, aqui em Minas, para dar um exemplo, todo mundo ia visitar, estudava os Altos da Devassa, tá? Da Conjuração Mineira. E tinha lá uma mulher, ninguém viu a mulher, né? Uma mulher sensacional, que era a Dona Hipólita. Tem uma conjuração no Rio de Janeiro que é uma conjuração incrível, que é a conjuração do Rio de Janeiro, que ocorre 4 anos depois da Conjuração Mineira. A primeira vez que nós tratamos de democracia, no sentido que a gente entende hoje, foi na Conjuração do Rio de Janeiro. Tá? O termo democracia deixou de ser anarquia e passou a ter um sentido moderno. Né? Mas a Conjuração do Rio de Janeiro traz para nós uma coisa sensacional, que é a ideia do bem comum. Tinha um bando de médicos nessa conjuração. Esses médicos, eles estavam preocupados, eles achavam que a ciência, que o conhecimento que eles produziam tinha que se devolver para a população do Rio de Janeiro, e aí eles começam a fazer pesquisas assim, está tendo uma epidemia, vamos ver se a água da fonte da Carioca está contaminada? Imagina você doente no Rio de Janeiro, em 1794, com as medicações todas vinham de Portugal. Então, o que eles fazem? Um grande mapeamento da flora em torno do Rio de Janeiro, fazem um livro e ensinam os boticários a fazerem remédios a partir das plantas. E é isso que eles entendem por bem comum, né? Fazer aquilo em comum para o nosso bem. Nós não sabemos da conjuração do Rio de Janeiro. Nós nunca olhamos para ela. Mas hoje, quando nós estamos discutindo democracia, o que é a democracia? Por que ela é importante? Essa pergunta se faz. E o passado vai nos responder com a Conjuração do Rio de Janeiro. Entendeu? Quando a gente pergunta hoje por que largos setores da sociedade brasileira olham com tamanha indiferença à morte dos brasileiros, né? Os médicos do Rio de Janeiro da Conjuração vão dizer, mas é preciso pensar o bem comum, né? E nós pensamos dessa maneira. Então, o nosso olhar hoje vai iluminar aquilo que está obscuro no passado. Quem são as mulheres? Sabe? Qual foi a atuação das populações indígenas? Né? E os escravizados? Como é que eles se comportaram? O que eles fizeram? Né? Então, você tem milhares de histórias que, se nós perguntarmos, nós vamos achar. Então, o esforço que nós estamos tentando fazer é o de jogar luz nessas zonas sombrias, por exemplo, e que são tão bonitas e que tem uma coisa que me emociona, como a Conjuração do Rio de Janeiro. Sabe? E olha que eu sou mineira, a Conjuração Mineira é uma coisa fundamental, né? Não, ninguém vem que não tem, tá? Mas essa Conjuração do Rio de Janeiro é sensacional, né? Olha só a ideia de democracia, essa que nós precisamos defender hoje, né? Então, na hora que você pergunta ao passado, você se depara com essas zonas que a gente esqueceu, ou porque nós não queríamos ver, né? Ou porque a história que nós construímos buscou outras perguntas, ou porque aqueles protagonistas não eram importantes naquele momento, né? Então, o historiador ajuda, o historiador é importante nessa hora, porque ele acende essa imaginação da gente para se encontrar com o que estava escondido, porque nós não soubemos perguntar. Né? Professor, posso fazer um pé de página? Pode. Por gentileza. A Heloísa estava falando dessas questões da Inconfidência da Guanabara, como os cariocas chamam. E eu me lembrei que ela tem um livro sobre a ideia de república no período colonial,
E nesse livro, ela destaca, em especial, uma revolta no Rio de Janeiro, uma revolta extremamente interessante, que ocorre, né, em 1660, que é apelidada de Revolta da Cachaça, e eu já tive vários problemas com os alunos por causa da Revolta da Cachaça. É mesmo? Qual? Principalmente porque uma das turmas da UERJ se autodefiniu Revolta da Cachaça. E aí vocês imaginem, na hora da formatura, né, eles falando o tempo inteiro de cachaça, cachaça, e os assistentes olhando com uma cara espantada, imaginando que os alunos só bebiam nos 4 anos de faculdade, né? Como eles não sabiam o que era a Revolta da Cachaça. Mas eu só queria complementar exatamente porque a Revolta da Cachaça já mostra, gente, esse potencial que o Rio de Janeiro tem, né, como cidade onde essa dimensão popular está muito presente, a atenção do carioca para aquilo que é a sua cidade tem a ver com essa dimensão de república que a Heloísa recolocou no lugar de uma maneira muito interessante, que foi lá na colônia trazer a ideia de república. Cadê o republicanismo? Está aí, nessa revolta. É uma revolta que o povo do Rio de Janeiro destitui o governador. Destitui o governador. É um negócio assim, extremamente importante e que é um desses, né, pequeninos pontos que, associados, vão permitir que a gente entenda o bem comum, a vontade popular e a recepção que o Rio de Janeiro fez dessas ideias que estavam circulando em volta do Rio. O próprio Tiradentes, né, Heloísa? Uhum. Ele gostava muito de trabalhar com abastecimento de água, né? Que é uma coisa que ninguém sabe, na verdade. E ele vinha constantemente ao Rio de Janeiro, né, para ver a questão do aqueduto, da Lapa, essas coisas. Então, a história vai se tornando um grande bordado e que, se você puxar um fio, vem tudo, cara. Então, essa possibilidade é a possibilidade que a gente está abrindo aqui com o Rio Memórias. E só um pé de página aqui para completar. Vocês não tinham nada que botar historiador junto, entendeu? Mas olha só, o Edmilson tem toda a razão nas duas coisas. A revolta da cachaça é a primeira revolta no Brasil. Tá? Você tem antes as revoltas indígenas, mas revolta de colono, a primeira revolta é a da cachaça, e vai puxar um fio, né? Porque aí vai pipocar a revolta no Brasil colonial inteiro. E essa história do Tiradentes é sensacional, porque tem uma coisa que eu acho que a gente tem que descobrir, Edmilson. Quem sabe a gente usa o Rio Memórias para fazer essa pesquisa. Como é que é mesmo a presença do Tiradentes no Rio de Janeiro? Tem coisa aí que a gente não sabe até hoje, porque você tem um grupo no Rio de Janeiro que apoia a Conjuração Mineira, que tem um representante, um estudante em Coimbra, que se encontra na França com Thomas Jefferson. Eu achei a correspondência, achei não, está disponível. Eu busquei a correspondência do Jefferson ao Congresso norte-americano, propondo apoiar a Conjuração Mineira. Então, e o Tiradentes se enfiava no Rio de Janeiro, arrumava inclusive namorada, que o Tiradentes era meio, né? Rapaz. Tomou a atitude carioca. Entendeu que era carioca. Tem uma história aí, por exemplo, que eu não sei e que eu acho que ainda continua escondida. Qual que é o tamanho da rede de apoio à Conjuração Mineira no Rio de Janeiro e que pode estar ligada ao que vai acontecer 4 anos depois, que é a Conjuração do Rio de Janeiro. Está vendo? Você e a Lívia não tinham nada que botar historiador junto. Tá maravilhoso isso. O professor Edmilson falou sobre a revolta da cachaça, o que nos convida a uma cachaça. Vamos à cachaça e aos conflitos por ela gerados. Comecemos pela nova galeria Rio de Conflitos. Professora Heloísa Starling, como a senhora chegou a esse tema? E quando as pessoas se envolveram nesse trabalho de pesquisa desta galeria que agora é inaugurada nesse primeiro ano do Rio Memórias? A ideia do Conflitos
tem a ver com a preocupação de como foi construída a ideia de liberdade no Brasil, né? Isso que o Edmilson falou, tem uma tradição de república que traz a ideia de liberdade, mas se você pensar, né, a ideia de que é preciso se mobilizar para garantir formas de liberdade, quer dizer, liberdade, tem um professor da PUC, que é o Marcelo Jasmin, que me ensinou que liberdade é um conceito e não uma palavra. Um conceito, ele tem vários significados ao longo do tempo. Então, claro, nós vamos entender a liberdade, o que as pessoas estão definindo como liberdade naquele momento. As populações indígenas que vão encabeçar a luta das santidades estão entendendo de uma determinada forma. Os colonos, num outro momento, vão entender como autonomia. O Edmilson está chamando a atenção para a volta da cachaça, que é a inclusão de setores da população que estão fora das câmaras e que, portanto, não podem cuidar da administração da cidade, participar da vida pública da cidade. Então, por aí vai. Então, a ideia dos conflitos é tentar entender os momentos em que a ideia, né, em que o conceito, diria o Marcelo Jasmin, o conceito de liberdade aparece, com qual conteúdo, né, e as consequências disso. Né, como é que isso, que tipo de evento isso gerou e que tipo de consequência isso trouxe e o que isso pode nos ajudar a pensar hoje, né? Agora, professora, se a senhora me permite a provocação, se a senhora me permite, sobretudo no dia 15 de outubro, quando a gente fala de conflitos, parece paradoxal com a nossa própria história, não? Porque, afinal de contas, a gente não é um povo pacífico, um povo conciliador? A gente não é nada disso, não. Enganaram você. Fake news. Não só fake news, professora, foi a leitura óbvia da história. Sim, mas eu estava lendo uma coisa que me... Quer dizer, você tem uma sociedade brasileira que, na verdade, não tem nada a ver com essa imagem que, num determinado momento, se construiu para que a gente se reconhecesse como esse povo pacífico e miscigenado e tal. Né? Na verdade, quer dizer, tem um autor ainda que me impressionou muito recentemente, eu não tinha visto isso nele, por isso que a gente vai ao passado com as perguntas novas, né? Que é o Joaquim Nabuco, em que ele diz o seguinte: olha, o Brasil foi fundado na escravidão, né? E ele vai criar, isso é o Joaquim Nabuco falando, e ser fundado na escravidão é algo que marca uma raiz de violência e de desigualdade. Tá? E aí o Joaquim Nabuco fala assim, mas aí nós criamos uma ficção engenhosa de nação, que é criar uma epiderme, e nessa epiderme a nossa epiderme civilizacional. Então, nós temos uma epiderme onde estão os valores civilizacionais, mas é só a epiderme, ela se rompe. Né? E essa é a nossa ficção de nação, diz o Joaquim Nabuco. Nós acreditamos, nós fizemos uma coisa muito engenhosa. Eu achei esse Joaquim Nabuco um cara muito bom quando ele falou isso, porque me fez pensar demais. Né? E aí, repara como essa epiderme hoje ela se rompeu, né? Quando as pessoas têm essa visão de indiferente diante da morte dos brasileiros, como que a violência se manifesta de diversas maneiras, inclusive na linguagem e no modo como a pessoa anda na rua sem máscara, porque ela não tem a referência do outro, ela está pouco se importando de contaminar o outro. Né? Então, a nossa epiderme ela está com corte, e nós temos que entender por que ele se rompeu. Então, essa é uma sociedade, e isso faz todo sentido, porque, se você pensar, uma sociedade fundada na escravidão não pode ser uma sociedade pacífica, porque, inclusive, ela tem medo. Os proprietários de escravos têm medo e os escravizados vão fazer aquilo
que é legítimo que eles façam, né? Que é lutar pela sua liberdade e para serem incluídos nessa sociedade, que esse foi o outro elemento que o Joaquim Nabuco chamou a atenção na nossa ficção de nação. Você tem um momento em que você termina com a escravidão, mas você não inclui, né? Então, a nossa democracia, diriam os cariocas da Conjuração do Rio de Janeiro, ela precisa ser inclusiva, né? Ela precisa incluir o maior número possível de pessoas. Então, repara, de pacífico nós não temos nada. E os conflitos dizem muito do esforço dos setores da sociedade para construir o seu espaço de liberdade e de inclusão, de democracia, né? Então, por isso que nós pensamos nos conflitos, tá? Como é que setores dessa sociedade que estão excluídos ou que vivem numa condição de colonos, ou que vivem uma ditadura, ou que vivem um momento de risco da democracia, como você tem, né, nos anos 30, de crise da democracia. Como é que nós vamos fazer para enfrentar a tirania, as formas de tirania? Para o Marcelo Jasmin vai que, né? Vocês contam para ele, a tirania também ele vai dizer que é conceito. As formas de tirania ao longo da história e como é que nós vamos enfrentar isso, né? E como que nós vamos fazer isso, tá? Então, a ideia do conflito tem a ver com essa busca, né? O Brasil não pode ser uma coisa ou outra. Ele tem que ser as duas. Essa foi muito uma ideia que a gente discutiu também. Eu lembro da Gabriela. Cadê a Gabriela? Eu lembro da Gabriela falando isso, mandando eu pensar, né? A ideia de que o Brasil ele não pode ser nem só, eu não posso pensá-lo só como uma sociedade autoritária, porque eu vou apagar a história dessas lutas, mas se eu pensá-lo só como uma sociedade libertária, eu vou apagar a tirania, né? Então, o Brasil tem que ser uma coisa e outra, para que a gente possa encontrar resposta para as nossas perguntas de hoje, eu acho. Uou! Fala incrível que deveria ser reproduzida para profunda reflexão de todos nesse momento. Essa fala devia ser... fala incrível, Heloísa, devia ser reproduzida para essa profunda reflexão que você trouxe, importantíssima nesse momento. Muito obrigada. Daqui a pouco a Lívia vai nos conduzir. Vou ficar insuportável. Não contem para o Marcelo, tá? Porque vai que tirania não é conceito. Estou ferrada, tá? Daqui a pouco a Lívia vai nos conduzir por um passeio virtual pela Galeria Rio de Conflitos. Mas agora eu queria falar da outra galeria, Rio em Movimento. Eu quero saber do professor Edmilson como ele chegou a esse recorte e quais foram as fontes da pesquisa. Por um detalhe, professor. Durante esse trabalho, o senhor se deparou com um problema sério. Não existem registros formais escritos de muitos jogos e esportes e poucos trabalhos acadêmicos sobre jogos e esportes. Como é que o senhor se virou para montar essa galeria? Também quero saber como é que ele fez pesquisa. Conta aí. Ele achou coisas incríveis, cara, incríveis. A culpa é da Lívia. A gente estava discutindo o que a gente faria, né, depois de terminada a primeira etapa, né, e a gente começou a pensar o Rio em movimento. Na verdade, era o Rio esportivo, num primeiro momento, né? Porque o Rio tem uma natureza que propicia esse tipo de desenvolvimento na Baía de Guanabara, as lagoas, e a gente tinha imaginado, no primeiro momento, que seria interessante para a gente ter uma ideia desse caldo do cotidiano do carioca, da cultura carioca, pensar isso. A gente tinha várias ideias, pensar gastronomia, pensar mil coisas. Né? E aí, no processo da pesquisa, eu comecei a perceber e falar o tempo inteiro para a Lívia que alguma coisa estava faltando. Né? Eu me sentia meio incômodo ao pensar só os esportes, né?
eles tinham uma história extremamente importante, onde, evidentemente, a pesquisa dos historiadores é mais forte, né? Na relação entre a natureza do homem brasileiro, a natureza do homem no sentido físico, não é? E todas aquelas formas de esporte que faziam com que essa natureza recebesse, né, uma marca muito importante que tem a ver com o exercício da relação entre corpo são e mente sã e assim por diante. E aí, no meio do caminho, eu disse, mas para pensar a cultura carioca, a gente tinha que entrar com outras coisas, não é? E aí nós começamos a delirar, né? E nesse delírio, a gente começou a trabalhar de forma mais direta as experiências cotidianas do carioca, principalmente aquela que tinha uma relação com o movimento, né? Mas ou que estava num segundo plano, ou foi esquecida pelo problema da industrialização da cidade, as áreas de terra acabaram. Então, a gente imaginou, por exemplo, que bola de gude era uma coisa interessante, que o toque, coisas que a gente brigou muito e ainda vai brigar muito, que é a tal da altinha. A altinha no Rio de Janeiro é linha de passe, nunca teve isso, vem de Santos. Né? Então, é necessário que a gente qualifique no texto isso para as pessoas entenderem, porque todo mundo conhece como altinha. Né? Mas quem é um carioca que já viveu muito tempo na cidade percebe que tinha outras coisas. Então, a gente foi atrás desse cotidiano. E aí tivemos um problema. Como é que a gente vai mostrar isso? Como é que a gente ia mostrar isso? E aí o Salvador, e o carioca é sempre não só solidário, como salva a gente. Então, eu tive um aluno, há muito tempo atrás, um aluno que já era mais velho na UERJ, que virou meu amigo, porque também gostava dos bares, eu adoro os bares, por isso eu faço pesquisa sobre botequins. Eu posso fazer isso agora, depois de ser mais velho, que aí ninguém me enche a paciência perguntando, mas isso é científico? Eu me sinto bem no bar e gosto de fazer pesquisa no bar. E uma pesquisa que tem um caráter interessante, que gera indagações extremamente importantes sobre gastronomia, etc. E eu comecei a perceber que tinha uma série de formas de referências culturais em volta que criavam um nível interessante de absorção a parte sul e a parte norte da cidade. Então, nós fomos procurar. Aí, esse amigo acabou ilustrando boa parte dessas referências, junto aqui também, que é uma fotógrafa também, que ajudou, em parte, a gente não teve problema com ela, porque não tinha as fotografias em qualidade para a gente incluir, mas a gente vai tentar fazer isso ao longo desse nosso trabalho. E aí foi a grande descoberta, a possibilidade que eu tive de jogar, por exemplo, com os jogos de malandragem, ronda, porrinha, jogos que estão meio fora do esquema, e ele ilustrou de maneira maravilhosa. Preguinho, todos os jogos, Zep, todos eles, todos foram incorporados de alguma maneira, pelada, tudo aquilo que tinha a ver com esse cotidiano carioca. Sim. E isso foi a maneira da gente explorar não apenas o remo, o boxe, o ciclismo, que são extremamente importantes na formação da modernidade carioca, porque eles são aqueles esportes, incluindo o futebol, da elite do Rio de Janeiro. Sem imaginar que Lima Barreto não suportava futebol, achava horroroso o futebol, e João do Rio achava o maior barato o futebol. Então, essa discrepância com relação ela cria uma atmosfera interessante para refletir sobre as questões da liberdade, sobre as questões da autonomia. Porque a cidade do Rio de Janeiro, por ter sido a capital, ela tem uma situação que é muito... Não o retrato do Brasil, que eu acho que o Rio de Janeiro não é a caixa de ressonância de Brasil nenhum. Eu acho também que o Rio de Janeiro nunca imitou Paris. Mas há sempre essas totalizações que são feitas que acabam prejudicando o próprio trabalho nosso, porque não abrem caminho para você buscar, por exemplo, a mulher do rap,
do camarote do corte de Campo Grande. Sabe? O Batman pobre. Sim. E são coisas dessa cultura do Rio de Janeiro que se perdem exatamente porque você não tem um registro disso. Né? Isso não passa pela grande imprensa, né? Não está associado a alguma coisa que possa dar notícia para o Rio de Janeiro. Né? Mas é aquilo que está no cotidiano da rua, né? Que você esbarra nisso. E como, evidentemente, o carioca é a rua, gosta da rua, a rua é fundamental para o carioca, e aí a gente pegou todas essas brincadeiras de pique-bandeira, peão, tudo aquilo que tinha a ver com esse cotidiano, de maneira que ela vai servir para você rir muito, dizendo, poxa, eu já joguei isso, né? As perguntas são sensacionais, eu já fiz isso. Aí as outras pessoas perguntando, mas era assim? Se jogava dessa maneira, preguinho, com uma moedinha e o dedo? Aí as pessoas ficam, né? Observando como é possível, né, fazer isso. Além disso, nesses esportes mais vinculados à própria modernidade, que são importados da Europa, como, por exemplo, o turf, né, ele permite que você faça um desenho da cidade sensacional, que você saiba o que é a Praia Formosa, né, e, no final, permite que as pessoas pensem determinadas situações que elas vivem hoje. Vou dar um exemplo para fechar a minha fala. Não, pode continuar aí, que eu estou aprendendo muito. Fala, canta mais. Vou continuar. Daqui a pouco a gente vai ilustrar a fala do professor. Mas eu vou te dar só para finalizar. Tem duas coisas. Por gentileza, fique à vontade. Eu acho que vocês já andaram de VLT. Me irrita, primeiro, a área do bulevar chamado de Bulevar Olímpico, que eu venho batendo na tecla de que aquilo devia se chamar Bulevar Atlântico, porque ele junta África, Ásia, Europa e América, o Oceano Atlântico. Então, ele está voltado para o Oceano Atlântico. Além disso, a Olimpíada tem problema, né? Se pensa nisso sempre negativamente. Depois, o que me preocupa mais é que a Praça Mauá virou estação dos museus para o VLT, e ali sempre foi Praça Mauá. A cidade conhece aquilo como Praça Mauá. Então, fizeram uma mudança que não dialoga com a cidade. Pior é a estação seguinte. Se chama Parada dos Navios, que é em frente ao Valongo, ao Cais do Valongo, que é patrimônio da humanidade. Então, isso mostra a necessidade do Rio Memórias colocar em discussão, tá, essas questões. Para o carioca, minimamente, começar a ter uma certa atitude crítica com relação a isso. O VLT é legalzinho. Eu acho também. Eu não vou falar nem do BRT, que aí é pior ainda. À exceção da estação Mato Alto, tá? As outras são completamente artificiais com relação à história da cidade. Então, você pode matar a história da cidade ou criar um obstáculo ao conhecimento dela, simplesmente dizendo que ali é a parada dos museus ou é a parada dos navios. Parece uma coisa muito simples, mas não é. Isso tem uma carga muito forte de obstáculo ao conhecimento da cidade e ao diálogo da cidade, a perspectiva de você imaginar as conexões que essa cidade oferece. O Rio de Janeiro é uma onda, não é uma linha reta. O Rio de Janeiro é uma onda, já dizia o Lulu Santos, né? A onda no mar. Não é? E essa onda é uma curva, é uma constante curva, então não há nenhuma linearidade no caso da história do Rio de Janeiro, da sua cultura, da vida do carioca. Então, temos que trabalhar não só o corte com a cronologia, mas também ambientar o carioca nessa atitude, que é a atitude do que a Heloísa chama de surpresa. Não é? Você, de repente, se depara com o acaso, e já dizia a Blitz, né? Não era a Blitz que dizia que o acaso vai nos proteger. Não é? Era o conjunto. Titãs, por acaso. O Titãs. O Titãs dizia: o acaso vai nos proteger. O acaso vai nos proteger, no caso do Rio de Janeiro. E eu acho
que o Rio de Janeiro está virado para a Lua. Porque o Rio de Janeiro, se for analisar mesmo, devia estar completamente falido, né? Pelo que demonstram as coisas. Mas ele sobrevive, não é? E essa sobrevivência é interessante. Então, quando eu vejo esses problemas, né? Botar um Cristo Redentor no Leme, a arena de vôlei no final da Avenida Princesa Isabel, fechando a possibilidade de ver a praia de Copacabana, ver o horizonte, podia fazer em qualquer outro lugar, né? Onde tivesse edifício. Né? Então, todos os problemas são problemas que a gente tem que enfrentar de alguma maneira. E a gente só enfrenta se conhece isso, né? Para você dar resposta. Então, o Rio Memórias, nessa galeria, o Rio em Movimento, pretende criar essa possibilidade do carioca refletir sobre as coisas que acontecem no seu cotidiano. Você já andou de carrinho de rolimã? Eu andei muito, professor. Eu andei muito. Então, Me você traz sabe recordações emocionantes. Agora, você sabe que o carrinho de rolimã é uma derivação do carrinho de... Os carrinhos que ficavam na porta das feiras, que levavam as compras para casa, que acabaram também, né? Foram substituídos por... E tem uma conexão interessante entre tudo isso, né? De onde surgem essas brincadeiras, como elas podem ser pensadas nessa ambiência carioca, né? Dos cariocas, na verdade, sempre no plural. Claro. Né? E isso é interessante. E até porque dá para você começar a incorporar as áreas que a gente chama de favelas ou de comunidades, né? Porque elas são um lugar interessante para o desdobramento e para a manutenção dessa cultura. Né? Onde é que se joga bola de gude? Onde é que se joga búlica, zep, triângulo? Professor, então, a gente tem que pensar um pouco nisso e resgatar. Deixa eu só ilustrar essa fala tão... De forma alguma, deixa eu só ilustrar essa fala tão rica do senhor. A Lívia vai nos convidar para fazer um passeio por ilustrações e vídeos gravados especialmente para o Rio Memórias. Que vídeos e ilustrações são esses, Lívia, por favor? Então, a gente vai ver agora, o Vinícius vai botar, nós fizemos uma parceria com o Canal Off e o Canal Off cedeu alguns vídeos para a gente, que a gente vai ver, e também as gravuras que o professor Edmilson falou, que são muito lindas, a gente vai ver também. Está entrando, Vinícius, vai entrar. Então, esse vídeo é um dos que estão no nosso site, pedido pelo Canal Off, que tem essas meninas descendo a pista do arpoador. Tem lugar mais bonito para andar de skate do que esse. Olha só. Muito lindo, né? Tem outros vídeos do Canal Off lá. E tem também outros vídeos que nós fizemos especialmente para o Rio Memórias com atletas que foram fundamentais na história do esporte aqui do Rio e do Brasil. São 5 atletas. A gente entrevistou a Sandra Pires, medalhista de ouro no vôlei de praia, né? Ganhou a medalha de ouro em 96 em Atlanta. A gente entrevistou o Pedro Matos, o Pedrão, que ganhou, a equipe do Brasil ganhou o Campeonato Mundial em 99, e ele conta pra gente um pouquinho nesse vídeo como é que foi essa emoção. Depois a gente entrevistou o Leivinha, que é um grande jogador de futevôlei famoso, que rivalizava com o Renan, na fama rivalizava com o Renan. Entrevistamos também no surf o Bocão, Ricardo Bocão, surfista de ondas grandes, e que também foi fundamental na divulgação do surf, e junto com o Antônio Ricardo, eles criaram a revista Realce, depois virou o programa Realce na década de 80, que foi fundamental para a divulgação, né, do esporte, do surf, no Rio e no Brasil. Então, isso tudo está lá na Galeria Rio em Movimento, com essas novidades. Você quer mostrar um pouco as ilustrações, as gravuras que são... o Vinícius gostou delas. Professor, elas me remetem ao meu passado, né? Eu não tive o privilégio de viver isso no Rio de Janeiro, mas vivi isso no interior do Brasil. Então, elas me remetem a lembranças muito saborosas. Vamos ver essas
gravuras lindíssimas. Aí a gente tem, né, coisas que a gente não tinha uma ilustração, uma fotografia de um pique-bandeira. O Alcides Oliveira foi aluno do professor Edmilson, ele é historiador e desenhista. A Búlica, que o professor falou. Então, a gente tem aí, vocês naveguem pelo Rio em Movimento, tem o preguinho, né? Jogos que a gente tinha dificuldade em achar ilustrações, o Alcides fez essas ilustrações para a gente. É um material realmente muito, muito bonito, muito bonito. Parabéns, professor. Imagina o desafio de se encontrar esse material, né, tão ligado à nossa história, mas com registros, né, tão parcos e tão exíguos, né? Voltando para o Rio de Conflitos, professora Heloísa, como que é a estrutura da Galeria Rio de Conflitos? Ela se divide em temas, em acontecimentos? Como é que se deu essa divisão? Olha, nós tentamos fazer uma navegação com grande. Ela tem 7 eixos, né, que se cruzam, como eu disse, e que vão até 2013. Eu vou falando aí? Vão até 2013. Vou compartilhar a tela, Heloísa, enquanto você vai falando. Legal. E aí, nós vamos partir, quer dizer, eu não sei no Rio, mas as pessoas, em geral, têm uma ideia de que tudo começa com a chegada do português, né? Então, era bom a gente saber que o Rio não começa, não era uma natureza sem ninguém, quer dizer, você tem aí uma série de povos indígenas. Então, nós reconstruímos um pouco essa história, que eu acho que é a história que a gente conhece menos, talvez, né? As pessoas vão se surpreender, porque elas vão... Eu me surpreendi, as pessoas vão se surpreender, é arrogância minha, mas eu achei bacana, porque, na verdade, onde hoje você tem boa parte dos bairros do Rio de Janeiro, né, eram ocupados por povos indígenas, eram aldeias, Então, eu achei isso muito legal, porque tem toda uma história aí que a gente estava tentando contar. E daí vai, né? Então, nós vamos descobrir que os franceses também vieram para cá, nós vamos encontrar 2 projetos completamente diferentes, né? Nós vamos encontrar também o primeiro sequestro do Rio de Janeiro, né? Com a ocupação francesa. E aí nós vamos passar pelo período colonial, pelo Império, Primeira República, ditadura, e vamos chegar a 2013. Então, tem um percurso, todo ele orientado pelo que a gente estava conversando ontem, pela questão dos conflitos e pelo sentido que a liberdade e a democracia e a inclusão e os direitos, que são, na verdade, né, um metro disso, como é que isso foi colocado em cena pelas pessoas, por setores da população, como que as pessoas definiram isso na sua vida, como que elas tentaram construir isso, que tipo de força ditatorial, autoritária e tirânica eles tiveram que enfrentar e como que eles enfrentaram. Então, é animado. Mas eu acho que... Vou falar uma coisa aqui que a Lívia vai me matar na hora que acabar isso. Uma das coisas mais legais de você fazer esse processo, um projeto, uma proposta dessas, é que a história ela continua te mandando recados do passado, não é isso? Então, por exemplo, a gente eu estudei, papapá, a revolta militar da Praia Vermelha contra a vacinação, né, os militares querendo depor o Rodrigues Alves. Aí eu me dei conta que teve batalha ali na Rua da Passagem, perto do Velho Perge, né, de Botafogo. Tá? E aí, aí vem a revolta da vacina, tal.
Aí eu me dei conta de que existia uma coisa no Rio de Janeiro chamada gripe espanhola, né? Que não está aqui, tá? E que é uma história bacana, é uma história sensacional, que tem, inclusive, a morte do Rodrigues Alves. Então, eu tenho que fazer uma história da gripe espanhola no Rio de Janeiro. Eu até tentei, a Lília e eu tentamos ajudar nesse processo, porque nós fizemos um capítulo sobre o Rio de Janeiro. Mas, então, você vai se dando conta, né, de que, puxa, como é que a gente se esquece, sabe? Como é que eu não vi? Né? Como é que você não viu isso? Né? E aí eu acho que também tem essa vantagem, não está pronto. Né? Não está pronto porque nenhum de nós tem a pretensão. Como Edmilson disse, não existe uma história total, e agora o passado, o presente está nos perguntando sobre as epidemias. É por isso que a gripe espanhola aparece. Né? Eu fiquei, Lília chegou em março, eu também, liguei para ela e a gente queria entender o que estava acontecendo na nossa vida. Né? Aí, como diz a Lília, eu telefonei para o passado e ele me respondeu 2 dias depois. Sensacional isso. Mas, agora, não é a única epidemia do Rio de Janeiro. Né? Como é que as pessoas reagiram? Como é que as pessoas enfrentaram naquele momento? Então, tem algo aí que está faltando na minha cabeça e que, em algum momento, nós temos que dar conta. E eu acho que isso é bonito, entendeu? Porque dá uma vitalidade ao trabalho do historiador e dá uma vitalidade às pessoas que visitam o museu. Na verdade, é um plano maquiavélico. Você não vai poder ir uma vez só. Né? Você vai ter que voltar sempre para ver as novidades. Então, tem um plano aí. O historiador é um bicho cheio de planos. Mas, olha só, nós temos que dar conta dessas epidemias. Foram muitas. Como é que a população enfrentou? Porque ela não enfrentou como está enfrentando hoje. Ela enfrentou muito melhor, no caso da espanhola. Então, eu acho que essa é uma das vantagens da gente pensar a história. E aí nós vamos encontrar coisas que eu acho que, para mim, foram surpresas. Por exemplo, o primeiro comício da história do Brasil acontece no Rio de Janeiro. Né? Com as conferências radicais, a passeata surge nas conferências radicais em 1860, porque as conferências aconteciam num teatro, aí o conferencista, quando ele era muito bom, né, a população que assistia, as pessoas que assistiam, saíam carregando o conferencista até a casa dele, e vem daí a passeata. Né? Então, é bacana isso. Eu fiquei encantada quando vi isso. Falei, pô, olha aqui a passeata. Né? Então, sabe? Então, eu acho que tem essa, que é uma forma de você fazer política e de você defender determinados princípios. Então, olha que legal. Mas, Heloísa, tudo plano, tudo não, plano. Muito legal. Mas é muito legal você falar isso. Eu ouvi você falando ontem que o passado te telefonava, adorei isso. Tomara que ele comece a me telefonar também. Mas, além disso, a Heloísa encontrou pelo caminho a baderna também. A baderna também. Mas eu acho... Só fazer uma pequena observação. Quando a conversa é muito boa, o tempo ele não passa rápido, ele vem a bordo de foguete. Nós já estamos há 1 hora conversando e eu ficaria pelo menos mais 5 horas falando com vocês. Mas, Lívia, por enquanto a gente não passeou pela Galeria Rio em Movimento. Professor, a gente precisa dar uma passeada lá pela Galeria Rio em Movimento. E além dos esportes, a galeria traz muitos jogos e brincadeiras. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Galeria Rio em Movimento, enquanto a Lívia nos convida a mais um passeio. Por favor, Lívia, vamos passear virtualmente pela Galeria Rio em Movimento. Como eu falei anteriormente, a ideia era você casar aquilo que era a dimensão da elite do Rio de Janeiro, que tinha a ver com todo o processo de modernização da cidade e que fazia a recepção
desses esportes de ponta ligados à ginástica, ao Barão de Coubertin, a retomada das Olimpíadas no final do século XIX, e isso acabou enchendo a cidade do Rio de Janeiro de possibilidades. Só que no âmbito dessa dimensão mais de elite, surgiram outras coisas que faziam que meio que uma cultura de fronteira com aquilo que eram as camadas populares, né? Você pensa a forma pela qual o jogo do bicho se desenvolveu na cidade, não é? O Barão de Drummond criou lá no seu zoológico, no seu parque, né? Em Vila Isabel, uma possibilidade de garantia, né, do seu desenvolvimento, né, do seu programa de sustentação. Mas o jogo do bicho virou uma coisa extremamente popular, né, porque era um jogo realmente muito popular e democrático. Você podia jogar qualquer coisa, cercar pelos 7 lados, e usava a ideia dos bichos que você conhecia, alguns estranhos, né? Mas você usava isso. Da mesma forma que a porrinha e o jogo da baratinha, da mesma forma que os surfistas de trem e ônibus, que fazem um contraponto àquilo que é a representação, né, do surf, no sentido mais charmoso da cidade, do uso da praia. O surfista de ônibus usa o ônibus e o trem, que é uma coisa completamente invertida na relação com essa luminosidade do Rio de Janeiro. Então, sombras e luz se juntaram nessa galeria de tal maneira que é possível ter uma história da cidade que revela, primeiro, os contrastes da própria modernização da cidade, depois, as linhas de força do seu desenvolvimento, na medida em que as parcerias que nós fizemos com o canal Off, etc., mostram o desempenho que essas atividades tiveram no tempo. Aí permite que as pessoas compreendam, por exemplo, como o vôlei de praia foi importante na constituição de uma cultura de Copacabana. Como vários esportes, como o frescobol, o futevôlei, como isso foi interessante para definir um espaço e para as pessoas compreenderem isso. O futebol de praia, que revelou Júnior, um monte de craques do futebol. Então, isso é extremamente interessante. Da mesma maneira que foi muito legal o Dom Helder ter construído, né, uma série de edifícios populares, a chamada Cruzada, ali no Leblon, né, que serviu de base para o desenvolvimento dos times do Flamengo, né, porque era onde essa criançada, né, ia jogar futebol. Então, essas relações são muito interessantes, o contraste do Vasco. Então, a gente tentou dar conta dessa multiplicidade de aspectos, incluindo também os jogos, evidentemente, da vadiagem, né? Aqueles que estão ligados a essa cultura mais de transgressão, né? Para o jogo do bicho. Claro, claro. A porrinha tem um nome interessante que também era chamada de basquete de bolso, né? É um negócio ultra legal esse nome, né? A porrinha e o basquete de bolso. Eu usava aqueles 3 palitinhos, né? 3 partes de um palitinho, e jogava nas barcas de Niterói, quando você esperava ônibus, né? Quando você queria tomar café na frente das lojas. Então, a porrinha tomou conta da cidade. E nos bares, o jogo da baratinha, que é um jogo sensacional que a gente tentou reproduzir, mas é muito difícil, porque era a maneira de você não pagar a conta nos bares, se você conseguisse tirar as partes mais interessantes da barata e formar a barata, que era dividida nas perninhas, na antena, na cabeça, nas asinhas e tal, e eram usados dados para chegar aí. É um negócio sensacional, que tinha muito no bar do Joia, não é? Ali na Rua da Conceição, e até hoje tem essa tradição lá no Bar do Joia, que revela o outro lado, a conexão com essa tradição também dos botequins, né? Dos bares do Rio de Janeiro, da boemia. Então, a gente tentou cruzar isso tudo, e não sei se deu certo. Vocês é que vão dizer, vocês é que vão olhar. A ajuda do Alcides foi sensacional. São lindas as gravuras, lindas. Eu adorei quando a Lívia, né, mandei para a Lívia, a gente ficou, né, assim, adorando isso.
o fotógrafo, né, quando veio fotografar também achou o máximo isso, queria botar lá no book dele, né, uma das reproduções das gravuras do Alcide, e é um traço extremamente interessante, que é um traço de um carioca, e um carioca da Penha, que viveu isso, que gosta de jogar pelada, né, que viveu essa dimensão carioca. Assim como eu morei em Olaria, Grajaú, morei em todos os lugares do Rio. Né? E isso é uma coisa muito interessante que você vai absorvendo, como você se sentir muito bem. Claro, Né? claro. Revendo aquilo que você fazia na sua infância, na sua adolescência, eu espero que quem for na galeria também sinta a mesma coisa e tenha saudade, uma saudade interessante que empurre, né, para tentar descobrir mais coisas na cidade. Né? Agora, Eu Lívia, acho que falta uma... desculpa, professor, perdão, eu cortei o senhor, continuo Eu respondendo. só ia Tão concluir que saboroso, sabe falta por quê? mesmo As uma pessoas estão coisa. ouvindo e elas deve estar todo mundo perguntando assim, mas afinal de contas, quando é que eu vou poder visitar isso tudo, né? A Lívia vai mostrando, o professor vai narrando, a professora vai contando. Quando é que eu posso visitar a Lívia? Já tá tudo disponível, é só entrar no site riomemórias.com.br, e esse conteúdo também a gente vai disponibilizar aos poucos no Instagram e no Facebook. Então é só entrar lá agora que tá já tudo lá. E a gente fazer... chamar a atenção que a gente vai subindo mais coisas, né? Isso que eu ia falar, exatamente, Heloísa. A gente tem a vantagem, por ser digital, você pode mandar Tudo que quiser. todas as que você descobrir. Sensacional. A gente vai botando. É esse, o Passat telefona, gente. O Passat tá te ligando muito, mas vamos lá. Tudo Olha, que o passado te disser no telefone, você pode usar, tá? Infelizmente, nós estamos chegando ao fim da nossa live. A primeira live sobre o Rio Memórias, este museu virtual incrível que você pode conhecer a qualquer momento, do computador da sua casa até do seu celular. Lembrando, esta live seria transmitida originalmente para o Facebook, para o YouTube. Por problemas de comunicação entre plataformas, foi transmitida apenas para o Facebook, porém, a nossa conversa, Lívia, na íntegra, estará disponível nas plataformas e também pedaços da nossa conversa, e vai ser difícil extrair os melhores momentos, porque está cheio de melhores momentos. A gente vai disponibilizar também no Instagram do Rio Memórias. Enfim. Esse relógio seu tá certo ou é relógio carioca? Porque parece que começou agorinha. Professora, eu tenho 2 relógios. O cruel, que é o que me indica a hora exata, e o do coração. O do coração parece que eu comecei faz 2 minutos. Ô, Vinícius, posso só lembrar uma coisinha? Claro, professor. Hoje é dia do professor, o senhor pode tudo. Não, era bom que a Lívia, né, fizesse meio que uma apresentação dos patrocinadores, para as pessoas entenderem quem é que está auxiliando a gente, e dizer que o meu trabalho e o trabalho da Heloísa se vinculam à PUC do Rio de Janeiro. Um trabalho feito via Departamento de História e a Universidade Federal de Minas Gerais, né, para ficar marcado que também tem esse espaço importante e essa base, né, que permitiu a gente desenvolver, começar isso, explodir com isso, e agora todo mundo vai entrar nessa conversa. Edilson, muito bem lembrado, né? Primeiro, eu queria agradecer a vocês dois que estão conosco desde o começo. Você, né, Lu? Te agradece. Não, esse projeto desde o começo, né? Que a gente está junto, pensamos tudo junto, nós três e muito mais gente, Rafael, Bruno, todo mundo junto pensando. Então, vocês são responsáveis, a Heloísa e o Edmilson, pelas pesquisas, a curadoria do museu, coordenam as pesquisas, cada um tem a sua equipe que coordena, a Heloísa no Projeto República e o Edmilson na PUC-Rio, no Departamento de História da PUC-Rio. E temos, é claro, os nossos patrocinadores, que sem eles não existiríamos. No primeiro ano, nós tivemos a Universidade Estácio e a Concremate. E no segundo ano, nossos patrocinadores são BTG Pactual, Norsul e o Caginari Leonardos, né? Sem eles, a gente não estaria aqui, não teria conseguido colocar o projeto de pé.
Então, quero agradecer a todos. E a Gabriela Montoni, a nossa historiadora, que também está com a gente. A Gabriela está assistindo a gente. Ela está desde o comecinho. E olha que eu devo fazer uma referência última. Durante esse tempo todo que ele tem trabalhado, a Lívia virou doutora, ou seja, fez uma tese de doutorado. E não era uma tese fácil de ser feita, né? Ela caminhou por aí. Fui para Minas, para o Guimarães Rosa. Então, é interessante mostrar que a Lívia tem além dela ser idealizadora da ideia, né, ela trabalha o tempo inteiro e é a pessoa que garante a possibilidade de a gente desenvolver junto com a Baluarte, né? Junto com... A Baluarte é realizadora do projeto desde o começo com a gente. Exatamente. Então, é um monte de gente carioca, são os cariocas, os mineiros cariocas, fazendo esse trabalho. Muito bem. Professora Heloísa, professor Edmilson, mais uma vez obrigado pela presença e mais uma vez parabéns pelo 15 de outubro, uma data tão especial. Lívia, obrigado pela iniciativa e pela confiança na condução deste evento. A todos vocês que nos assistiram pelo Facebook ao vivo, uma excelente noite e até a próxima live do nosso museu virtual, o Rio Memórias. Com a gripe espanhola. Com a gripe espanhola e a revolta da cachaça. E a revolta da cachaça. E a revolta da cachaça. Boa noite. Tchau para todo mundo. Obrigado.